Você sabe responder a perguntas como How often do you exercise? How often do you study English? Ou até mesmo How often do you drink coffee? Essas perguntas são bem simples, bem básicas do inglês, e eu acredito que muitas pessoas, quando escutam, conseguem entender o que elas significam, o que está sendo perguntado, mas ainda não conseguem responder. Então, no vídeo de hoje, você vai entender o que são os frequent adverbs do inglês, como responder de forma natural e como se sentir confiante utilizando essa estrutura da língua inglesa. Primeiramente, o que são os frequent adverbs? Se você traduzir isso literalmente, você vai ter basicamente advérbios de frequência. E é exatamente o que diz o nome. São palavras que mostram a frequência com a qual você faz determinada ação. Por exemplo, eu bebo café todos os dias. Ali, o todos os dias é um advérbio de frequência. Ou, por exemplo, eu vou à praia todo verão. Todo verão é um advérbio de frequência. Ou quando eu falo, eu raramente estudo espanhol. Então, o raramente ali é um advérbio de frequência. E tal qual no português, a gente utiliza a mesma ideia para o inglês também. Então, eles indicam com que frequência algo acontece. E normalmente a pergunta utilizada para perguntar sobre a frequência com a qual você faz uma atividade em inglês é justamente How often do you do alguma coisa? Esses frequent adverbs, eles são uma grande classe de palavras. E essa grande classe de palavras pode ser dividida em dois grandes grupos principais: os indefinite adverbs, de ideias gerais, assim, e o definite adverbs, que são as ideias mais específicas, tá? Então, a gente vai ver primeiro os indefinite adverbs, que são, como eu comentei, os que dão uma ideia geral daquilo que você quer falar, tá? Calma que vai fazer sentido. Como eu comentei, a gente tem a classe de palavras dos indefinite adverbs, que são os que vão dar uma ideia geral, uma média ali do quanto você faz aquela atividade. Ou até melhor, do quão frequente é aquela atividade que você realiza. Porque, por exemplo, quando eu falo, nossa, eu sempre vou à academia. Esse sempre é uma coisa bem abrangente, meio que genérica, né? Não é algo muito específico. Então, essa é a ideia dos indefinite adverbs. E normalmente, a gente pensa como se fosse numa escala, né? De, por exemplo, do 0 ao 100%. O 0 sendo algo que eu nunca faço, o 100% sendo algo que eu sempre faço, tá? Calma que vai fazer sentido. Então, vamos ver um por um e eu vou dando uma pincelada dessas porcentagens aí. Pensando nessa escala de 0 a 100, de 100 a 0, vamos começar pensando do 100 para o 0, tá bom? O 100 sendo algo que você sempre faz e o 0 sendo algo que você nunca faz. Então, digamos que eu faço algo 100%, sempre. Eu vou dizer always. Por exemplo, I always brush my teeth after breakfast. Eu sempre escovo os meus dentes depois do café da manhã. Então, always, sempre, algo que eu faço corriqueiramente, tá? Ah, mas detalhe, eu dei o exemplo aqui do escovar os dentes todos os dias. Então, I always brush my teeth. Eu sempre escovo os meus dentes. Mas não precisa necessariamente ser algo que você faça todos os dias, mas é algo que você faz com muita frequência. Por exemplo, I always go to the beach in the summer. Então, eu sempre vou à praia no verão. Então, tu percebe que não é algo que eu faço todos os dias, mas todo o verão eu sempre vou à praia. Então, é algo que eu faço com muita frequência. Então, por isso que a gente usa o always. Mas, e se tiver algo que eu faço muito, mas não com tanta frequência assim? Como é que eu vou dizer?
Nesse caso, então, e já pensando na nossa escala, se é algo que eu faço muito, mas não com tanta frequência, não é algo que eu faço 100% do tempo, mas 80% do tempo, eu posso utilizar usually ou normally. Então, por exemplo, imagina que alguém te pergunta assim: What time do you wake up in the morning? What time do you wake up in the morning? Tu pode responder assim: Olha, I usually wake up at 7 a.m. Então, eu normalmente acordo 7 da manhã. Às vezes 7h30, às vezes 7h15, às vezes um pouquinho antes das 7. Então, normalmente, I usually wake up at 7 a.m. Ou até o normally. Então, I normally wake up at 7 a.m. Se tiver alguma coisa que eu faça ainda com uma certa frequência, mas não tanto. E você percebe que a gente vai justamente numa escala, né? O always é algo que eu faço sempre. O usually or normally, algo que eu faço um pouco menos, digamos assim, com menos frequência. E se for algo que eu faça com menos frequência ainda, a gente vai usar o often. Então, o often, na nossa escala, tu pode pensar como 70% do tempo. Então, por exemplo, how often do you watch videos on YouTube? Então, I often watch videos on YouTube. How often do you drive to go to work? I often drive to go to work. Pensando na nossa escala, e se tiver algo que eu faço às vezes, né? Então, esse às vezes a gente vai usar o sometimes. Então, por exemplo, how often do you study English on weekends? Tu pode responder, I sometimes study English on weekends. Então, às vezes, eu estudo inglês no final de semana. Então, I sometimes study English on the weekends. E se tiver algo que eu faça ocasionalmente, como é que eu vou dizer isso em inglês? Tu vai dizer occasionally. Então, por exemplo, how often do you eat fast food? I occasionally eat fast food. Então, eu ocasionalmente como fast food. E na nossa escala, o sometimes tu pode pensar como 50% ali do tempo, da frequência, né? Um meio a meio. E o occasionally, se você quer pensar nessa escala, o 30%. É algo que eu ainda faço, mas não é sempre, não é com muita frequência, é ocasionalmente. Então, I occasionally eat fast food. Em sequência, se você quiser dizer que você raramente faz alguma coisa, tu pode usar essas duas palavras, rarely, rarely. É um trava-língua, mas você consegue praticando. Tu pensa rarely, so rarely, ou até seldom, é raramente. Então, por exemplo, how often do you eat sushi? I rarely eat sushi because it is expensive, por exemplo. Então, ou I seldom eat sushi because it is expensive. Ou até, por exemplo, how often do you travel by plane? Então, I rarely or I seldom travel. E se você quiser pensar na escala, né, se para você facilita, tu pode pensar o rarely e o seldom como se fosse tipo 10% de frequência. E se eu quiser falar que eu quase nunca faço alguma coisa? Então, por exemplo, eu quase nunca vou ao cinema. Tu vai dizer hardly ever or almost never. Então, por exemplo, how often do you go to the cinema? I almost never go to the cinema. I hardly ever go to the cinema, tá? E me deixa aqui embaixo, how often do you go to the cinema? Por fim, né? Se você quiser falar que você nunca faz alguma coisa,
você vai utilizar o never. E na nossa escala, o never é como se fosse o 0%, né? Então, por exemplo, how often do you drink alcohol? I never drink alcohol. Eu nunca bebo álcool. Olha o padrão das respostas. A gente tem, por exemplo, how often do you study English? Eu posso dizer I always study English. I usually study English. I often study English. I sometimes study English. I rarely study English. And I never study English. Em todas essas frases, a gente tem o verbo study, né? E você que já é meu aluno, que já segue o canal, você já sabe. Esse verbo study está no simple present, né? Que é justamente o tempo verbal que a gente utiliza para falar de ações frequentes. É claro que os advérbios de frequência, eles podem ser utilizados em outros tempos verbais também, tá? Mas, como a gente está no momento de falar do simple present, perceba que todos esses advérbios de frequência você pode utilizar com qualquer verbo no simple present, né? Então, lembrando que a gente já teve uma aula com 20 verbos no inglês, 20 ações no inglês, tu pode adaptar as respostas do always, usually, often, etc. para qualquer outro verbo, tá bem? E essa é a minha sugestão. Já vai pegando o conteúdo dos vídeos, do curso, e tentando criar suas próprias frases. Se você não conseguir, deixa nos comentários que eu vou respondendo e eu vou ajudando vocês, tá? E outro detalhe que é muito importante e que eu sempre vejo alunos tendo dúvida quanto a isso. Onde colocar o advérbio na frase, né? A gente tem duas regras principais. Uma com qualquer verbo, exceto o verbo to be, e uma só com o verbo to be. Lembrando que a gente já tem aula sobre o verbo to be aqui no canal também, tá bom? Mas vamos pensar. A regra 1, né? Antes do verbo principal, vai ser. Então, pensando na regra 1, qualquer outro verbo, exceto o verbo be, a gente vai colocar o advérbio antes do verbo principal. Então, por exemplo, I always drink coffee. Drink é o verbo, o always veio antes. She usually studies at night. Então, usually é o advérbio e studies at night. They often play soccer. Então, often, o advérbio, play, o verbo. E we rarely travel. Rarely e o travel, né? O advérbio e o verbo. Se você quiser colocar aí no cantinho, tu pensa que add vem do latim, significa junto. Então, a gente vai ter o ad, né? Verb. Então, junto do verbo. Então, tu vai fazer o subject, a pessoa, o advérbio, e em seguida o verbo. E a regra 2, né, se tratando do verbo be, a gente vai ter a estrutura, que é o subject, o verbo to be e o adverb. Então, por exemplo, I am always tired on Mondays. O am é o verbo be e o always é o advérbio. She's usually happy. Is, verbo be, usually é o advérbio. They are often busy. Are, verbo be, often, o advérbio. My English is sometimes good. Então, is, is o verbo to be e sometimes good. E tá, então todos esses advérbios que a gente viu são os indefinidos, né? São os mais gerais, que a gente tem ali uma ideia da frequência com a qual você faz uma atividade. Mas e se eu quiser dizer que eu faço algo muito especificamente todos os dias, por exemplo, né? Ou uma vez na semana, 2 vezes no mês, uma vez ao ano. Percebe que isso é bem mais específico do que dizer sempre, nunca, às vezes? Então, por isso, ele é chamado, esse tipo de classe de advérbios é chamada de definite frequency adverbs,
tá? Por essa razão. Então, vamos ver alguns desses definite frequent adverbs. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu faço algo diariamente, eu vou dizer daily. Então, por exemplo, eu estudo inglês diariamente. I study English daily. Ou, por exemplo, se eu quiser dizer que eu faço algo todos os dias, eu posso dizer I study English every day. I study English every day. Lembrando que esse every day é separado. O everyday junto significa algo cotidiano, tá? E se eu quiser dizer que eu faço algo toda semana? Nesse caso, a gente vai utilizar o every week. Então, por exemplo, I go to the gym every week. Ou, e se quiser dizer que eu vou uma vez na semana? Tu pode dizer one time a week, tá correto também. Então, por exemplo, I go to the gym one time a week. Mas normalmente a gente vai falar once a week. Então, por exemplo, I go to the gym once a week. E se eu quiser dizer que eu faço algo 2 vezes na semana? A lógica é a mesma. Então, eu vou dizer I go to the gym twice a week. Então, 2 vezes, 2 times a week, ou até twice a week, tá? E se eu quiser dizer que eu faço algo 3 vezes na semana, eu vou dizer 3 times a week. Então, por exemplo, I practice English 3 times a week. 3 vezes na semana. E depois do 2 não tem twice, faz, não tem mais, né? Então, a gente vai fazer 3 vezes na semana, 3 times a week, tá? Detalhe que, normalmente, essas expressões aparecem no final da frase, tá? Contrário do que a gente viu anteriormente. Então, para finalizar a aula e deixar ela um pouco mais dinâmica, um pouco mais prática para você, eu vou deixar algumas perguntas aqui na tela e você pode tentar adivinhar qual resposta que é correta. E depois eu vou deixar fixado nos comentários qual que é o gabarito, tá bom? Então, por exemplo, na primeira pergunta, How often do you brush your teeth? Brush your teeth é escovar dente. Então, never, twice a day or usually. Pergunta número 2. Complete a frase. I, nananã, drink coffee. Pode completar aqui embaixo com a sua resposta pessoal. Terceira pergunta. She is, nananã, tired after work. Então, tu pode tentar completar com normalmente. Como é que você completaria na frase? E a outra pergunta, which sentence is correct? I drink always coffee ou I always drink coffee? Deixa nos comentários aqui embaixo e me diz aí o que você achou dessa aula. Achou difícil? Achou fácil? Como é que tá sendo para você aprender inglês aí do outro lado? E olha só que legal, agora você já sabe falar com que frequência você faz várias atividades do seu dia no inglês. E lembrando que eu tenho construído as aulas numa sequência, tá? Então, o primeiro vídeo aqui do canal foi sobre greetings, depois a gente viu números, dias da semana, dias dos meses, a gente viu a estrutura básica do inglês, a gente viu bastante sobre o verbo be, eu quero trazer mais conteúdo sobre ele eventualmente. A gente viu sobre o Simple Present, vários vídeos em sequência sobre o Simple Present, e agora mais um para complementar aí a lista, que são os Frequent Adverbs. E para você que está me conhecendo agora, o que eu recomendo? Se inscreve no canal, porque eu posto vídeos de 3 a 4 vezes na semana só sobre inglês bem básico. E eu criei uma playlist que, na verdade, é um curso, né, chamado Inglês do Zero. Então, eu vou deixar lá passando aqui no final do vídeo. E quando você se inscreve, você clica no sininho e você dá o joinha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, passa para mais pessoas. E, além disso, você fica por dentro
quando eu posto algo novo, né? Que com certeza vai ser a sequência do vídeo anterior. Então, essa é a minha sugestão. Clica para se inscrever, que assim você consegue ter um conteúdo de qualidade, de uma forma progressiva e ao longo do tempo, com calma, no seu ritmo, devagarzinho, aprendendo inglês. Olha só que legal. E caso você queira fazer algo mais personalizado, Fernanda, eu tenho algo imediato para resolver, eu tenho que aprender inglês para ontem, estou com muita dificuldade, quero conversar um pouco mais ao vivo. Eu também forneço aulas online, tá bem? E eu estou num processo de montar turmas para quem está aprendendo inglês do absoluto zero. Então, se você tem interesse de falar inglês com mais pessoas, em um ambiente seguro, com temas legais, ao vivo ali, né? Normalmente minhas aulas são pelo Google Meet, então é bem acessível, até para quem tem só o celular. Entre em contato comigo, porque eu vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela e vou deixar nos comentários, no comentário não, eu vou deixar nos comentários e na descrição do vídeo. Então você pode entrar em contato comigo, me manda uma mensagem que eu respondo por lá e eu vejo aí a melhor forma de te ajudar, tá bom? Então por hoje era isso, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí do outro lado e vejo você no próximo vídeo.